Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, pessoal, meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Durante a nossa vida, a gente tem alguns tipos diferentes de medo que a gente tem que encarar. A gente tem aquele nosso instinto de sobrevivência, que é o medo necessário, quando, por exemplo, a gente está ali num momento de risco à nossa própria vida, ou de risco a outras pessoas próximas, de risco a algo importante, e aí naquele momento a gente entra ali naquele estado de instinto de sobrevivência, né, de medo, digamos assim, e é pra gente conseguir tomar uma decisão, conseguir se salvar, sem ter que ficar pensando muito no que fazer, mas usar ali exatamente o instinto pra gente conseguir sobreviver. Porém, na maioria do tempo, a gente não tá sofrendo de medo quando a gente fala, ai, eu sou uma pessoa com muito medo. Ai, eu sofro muito por causa do medo, de ser muito inseguro, de ser muito medroso. Quando a gente fala isso, a gente não tá falando desse instinto de sobrevivência. A gente tá falando de outra espécie de medo. Porque quando a gente está falando sobre esse medo de ser uma pessoa com medo de tudo, o tempo todo, de ser uma pessoa muito insegura, a gente não está falando de fato de ameaças reais, de ameaças palpáveis. Não é como se naquele momento a sua vida estivesse em risco, sua vida física, né? Como se tivesse ali um predador na sua frente, ou uma catástrofe acontecendo para você ter medo, ou algum risco de vida. Mas é um medo psicológico, é um risco psicológico. É uma ansiedade sobre uma coisa que talvez possa acontecer, talvez não possa. Então, quando a gente fala de medo, a gente tem que entender que a gente tem aquele medo que a gente chamaria de um medo real, de coisas reais, que trazem risco à nossa vida, e esse medo ele é saudável. E a gente tem aquele medo que já é sobre coisas que não são reais, coisas que não estão acontecendo, coisas que talvez nem aconteçam, são uma possibilidade. E nesse segundo caso, a gente tem que ter muita atenção para a gente não acabar vivendo com medo 24 horas por dia, todos os dias da semana. Porque a gente sempre está se projetando no futuro de uma forma ou de outra, né? E ainda mais a gente que é identificado com a mente, que a nossa mente é muito imperativa, ela fica o tempo todo ali tentando achar soluções para problemas que ainda nem aconteceram. Então, antes de algo acontecer, a gente já pensa nas mil e uma formas que aquilo pode dar errado, de problemas que podem acontecer, e a partir daquele momento a gente começa já a pensar nas soluções. Ah, se acontecer isso aqui, eu posso agir dessa forma. Ai, mas e se acontecer desse outro jeito? Como que eu vou agir? Ih, meu Deus, dessa forma eu não sei agir, é melhor me preparar aqui. Então a gente fica se projetando no futuro e a gente fica se precavendo sobre coisas que ainda são possibilidades, que são hipóteses, que não necessariamente elas estão prestes a acontecer, que não necessariamente elas vão acontecer, mas a gente fica se precavendo. E se a gente tá com uma mente muito hiperativa, muito ansiosa, se a gente não sabe ficar no presente, se a gente não sabe ter momentos de tranquilidade, de consciência, de ficar no presente mesmo, de corpo e alma, e não simplesmente viver esse momento de forma automática, como um robô, a gente vai entrando cada vez mais numa espécie de neura, cada vez mais numa espécie de ansiedade, de medo, e tudo vai nos causando medo. Porque a questão para de se tornar sobre medos reais, coisas que vão acontecer, coisas que estão acontecendo. E o parâmetro começa a ser as possibilidades de acontecimento. Então, tudo é possível naquele momento. É possível acontecer muitas coisas boas, ao mesmo tempo que é possível acontecer muitas coisas desagradáveis pra gente. E aí a gente tem que lidar com várias possibilidades sem saber ao certo o que é que vai vir. Então é como se a gente estivesse num estado sempre de alerta, como se a gente tivesse que estar sempre pisando em ovos, porque a qualquer momento pode vir uma coisa, um problema que a gente não estava preparado, e aí a gente tem que saber como vai lidar.
Então a gente fica, né, se precavendo, a gente fica se projetando no futuro para ter a sensação de que quando aquilo acontecer a gente vai saber o que fazer. Só que na realidade, mesmo que a gente fique pensando em mil possibilidades, 1 milhão de possibilidades e das respostas que a gente vai dar, as formas como a gente vai reagir, ainda assim, se uma dessas possibilidades acontece, ela provavelmente não vai ser do jeito que a gente esperava. E muito provavelmente também o nosso comportamento vai ser diferente. Isso por quê? Porque a gente não vai estar presente, a gente vai estar agindo pelo automatismo. Então não dá para saber exatamente como a gente vai agir, fora que cada momento é um momento diferente. A gente não pode ficar sempre dando respostas prontas para todos os acontecimentos, porque cada acontecimento é único. Por isso que a gente necessita ter presença, mais presença na nossa vida, para saber o que realizar em cada momento, deixar ali a intuição ligada. E se a gente fica o tempo todo na mente, o tempo todo ali conectado com essa mente imperativa, deixando a mente controlar tudo na nossa vida, os nossos comportamentos, o jeito como a gente faz a gestão da nossa própria vida, a gente vai vivendo ansiedade 24 horas por dia. A gente vai vivendo um medo absurdo 24 horas por dia. Porque tudo pode acontecer. E aí aquilo deixa de ser simplesmente uma possibilidade, porque quando a gente está identificado com a nossa mente de forma muito forte, muito intensa, tudo aquilo que aparece na nossa mente não é só um pensamento, parece algo real e nos dá sensações reais. Então você já pensa em uma coisa que pode acontecer que te traz medo, aquele pensamento já é muito real para você, por você estar identificado com a sua mente. Aquilo já te dá um sentimento e você já fica apavorado. E aquilo nem aconteceu substancialmente. Aquilo não veio para o plano físico. Aquilo ainda não se materializou. Mas você está sentindo o mesmo medo que você sentiria se aquilo estivesse na sua frente. Devido à nossa identificação com a mente. Por isso que, por exemplo, eu falo aqui de meditação no canal, eu falo sobre autoconhecimento, eu falo sobre a prática ali da atenção plena, de se manter consciente. Porque se a gente está identificado totalmente com a nossa mente, se a gente ainda não aprendeu a ter momentos no nosso dia a dia de se desidentificar da mente, de, sabe, silenciar um pouco a nossa cabeça, sair daquela ansiedade, daquela neurose, a gente vai achar que tudo que passa na nossa cabeça, todo pensamento, ele é uma substância real. E na verdade ele não é, é só um pensamento. Mas pelo fato da gente estar o tempo todo, mas pelo fato da gente estar intensamente identificado com a mente, todo pensamento que aparece pra gente, que chega até a gente se apavora. A gente sente como se fosse uma coisa já materializada, já real. Então a gente não tem esse entendimento, que não é só um entendimento racional, intelectual, mas é uma compreensão de que aquilo é só um pensamento. E essa compreensão a gente vai tendo quando a gente começa a olhar para dentro, quando a gente começa a praticar a meditação. Porque aí a gente consegue, naquele momento de silêncio físico, onde a gente não faz nada, mental, onde a gente não procura cultivar nenhum pensamento, emocional, onde a gente não busca alimentar desejo nenhum, não busca alimentar sentimento nenhum. Ali naquele silêncio interno, a gente consegue perceber o pensamento vindo, a gente consegue ser uma testemunha desse pensamento e a gente consegue perceber o momento que o pensamento vai embora. Porque normalmente o que acontece é o quê? O pensamento ele chega, a gente não consegue sentir que a gente é uma coisa à parte do pensamento, a gente sente que a gente é o pensamento, que a gente é a mente. E aí no momento que ele chega pra gente, a gente já se identifica. E aí a gente não deixa ele ir embora, a gente se agarra ao pensamento. Sendo que quando a gente faz uma meditação, a gente aprende a ser uma testemunha daquele pensamento. A gente entende que entre o pensamento e o que eu sou tem uma distância. Então eu não sou o pensamento chegou até mim, e aí do mesmo jeito que ele chegou, ele vai embora. Isso vai te trazendo uma compreensão de que você não é o pensamento. E que o pensamento é um fenômeno que acontece agora e que daqui a pouco vai embora, e que o pensamento pode vir
qualquer pensamento, não necessariamente o que vem na sua cabeça é realidade, é uma verdade, é uma potencialidade. Às vezes é só um pensamento que veio, voou, pousou em você e vai embora daqui a pouco. Se você deixar, se você não se agarrar a ele, se você não ficar cultivando esse pensamento, ele vai pousar em você e vai embora. Geralmente, quando a gente fica nesse processo de alimentar um medo subjetivo, um medo abstrato, que não é uma coisa concreta, não está acontecendo ali no momento, que é um pensamento, é uma possibilidade, o que a gente está fazendo é pegar um pensamento que veio na nossa mente, por exemplo, um pensamento de medo, de que alguém, por exemplo, te critique. Vamos usar isso como exemplo. Então você tá ali conversando com alguém e de repente vem um pensamento na sua cabeça. E se essa pessoa te criticar? É melhor tomar cuidado com o que você está falando. Né? Vamos pensar que veio esse pensamento, essa ideia para você. Em vez de você ter a postura de ser uma testemunha do pensamento e de perceber que o pensamento pode ser verdade, pode ser mentira, mas ele é um pensamento. Ele não pode te machucar, porque ele não faz parte de você. Ele é uma coisa que vem e que vai embora. Então, em vez de você ter essa compreensão, você vai lá e enxerga esse pensamento, identifica esse pensamento como uma coisa real, concreta. E aí você já começa a cultivar esse pensamento. Então você começa a trabalhar nesse pensamento. Aí você pensa, o que eu posso falar? Mas se eu falar isso aqui, a outra pessoa me criticar. E se a pessoa ficar brava com o que eu disser? Porque eu não sei falar direito, eu não sei falar corretamente. É melhor ficar quieto. Eu lembro daquela vez que eu falei isso para não sei qual pessoa e a pessoa me criticou. Aí você lembra também de um caso de que nem foi com você, foi com outra pessoa, mas que outra pessoa foi criticada e você acha que vai acontecer o mesmo. Enfim, você vai puxando pensamentos. É como se você pegasse um pensamento e começasse a puxar uma cordinha e aquele pensamento puxasse outros. Então você está o tempo todo cultivando pensamentos, trabalhando naquele pensamento, você está trazendo mais daqueles pensamentos para você. E como você não tem uma postura de ser uma testemunha da sua mente, do seu pensamento, você ainda não sabe fazer isso, e todos nós estamos aprendendo, eu inclusive também estou aprendendo, eu inclusive também não sei se essa testemunha, estou aprendendo. Como a gente não sabe, a gente já vem um pensamento, já puxa um pensamento e aí a gente fica com medo, a gente já sente tudo e já sente como se a gente estivesse vivendo aquela situação naquele momento. E aquilo é um pensamento, aquilo tá ali no plano mental, nem chegou no plano físico. Mas você tá lá, ai meu Deus, e agora? Eu tenho que pensar no que eu vou falar. Fulano deve estar me criticando. Com certeza ele tá pensando que isso que eu tô falando é um absurdo. E a gente já começa a conjecturar, a gente já começa a pensar, sem necessariamente estar presente. Porque no momento que a gente está ali no pensamento, né, a gente está ali sequestrado pela mente, a gente não está no presente. É como se a gente estivesse numa suspensão existencial. A gente não está no presente de fato porque a gente não está atento ao que está acontecendo. Porque a nossa atenção não está no momento presente, a nossa atenção ela está nos pensamentos. Mas a gente também não está no futuro. A gente fica meio que numa espécie de suspensão existencial. Mas com certeza no presente a gente também não está. A gente só está ali de corpo, mas a nossa atenção não está ali no momento presente. E por não estar no momento presente, a gente vai alimentando cada vez mais os pensamentos, cada vez mais sentindo medo, cada vez mais alimentando inseguranças, porque a gente não sabe se essa testemunha perante os pensamentos, que é o que a gente aprende, por exemplo, em meditação. Então, quando você senta ali, fecha os olhos e você observa o pensamento, você se treina a não ficar trabalhando nesse pensamento, a ficar pensando, porque isso aconteceu assim, de uma outra vez aconteceu dessa outra forma, isso acontecer isso, isso acontecer aquilo. Você não fica trabalhando naquele pensamento. Você percebe que ele chegou, às vezes no início você vai começar a trabalhar ele, vai começar a pensar o pensamento, né? E aí você percebe, opa, peraí, vamos voltar para o estado de testemunha. Então, deixa o pensamento ir embora. Não se agarra ao pensamento. Do mesmo jeito que ele veio, ele vai embora. Mas ele só vai embora se você não ficar trabalhando ele. E aí, você treinando isso, por exemplo, em meditação,
Nos momentos que você estiver conversando com alguém, nos momentos que você estiver vivendo a vida, momentos que não necessariamente você vai estar meditando, você vai conseguir ser essa testemunha também. E sendo essa testemunha, você vai conseguir perceber que o pensamento veio, pode até ter te trazido um pouco de ansiedade, pode até ter trazido um pouco de medo, mas que você não é o pensamento. E não é porque o pensamento é de medo, é de ansiedade, que você é obrigado a sentir medo e ansiedade. Você pode escolher ali deixar o pensamento ir embora e focar no momento presente, ficar de fato presente. Quer sentir o corpo, quer fazer uma respiração, se tornar consciente da sua respiração. Como que está o seu corpo? Tem alguma área tensa? Como que tá a sua respiração? Você tá conseguindo respirar direito? Você tá respirando ofegante? Você tá conseguindo de fato experimentar aquele momento, se entregar naquele momento? Você tá com um monte de resistência? Você tá pensando em um monte de coisas que podem acontecer, em um monte de ofensas que você pode receber, em um monte de formas que você deve se proteger para você não sofrer? Você tem que estar presente, solto, entregue, leve. É isso que é estar presente. E a gente consegue ficar presente assim quando, nesses momentos onde um pensamento vem, a gente consegue ser uma testemunha desse pensamento e deixar com que ele vá embora. Dessa forma, mesmo que não seja definitiva, a gente vai conseguindo a ficar menos ansioso, menos inseguro, com menos medo. Porque só o fato da gente conseguir ficar presente e ser uma testemunha desse momento, como muito se fala a filosofia oriental, a gente consegue diminuir o medo. Porque a gente sai daquele campo das ideias, do campo daquilo que é abstrato, daquilo que é possibilidade, daquilo que é hipótese, e a gente vai para a realidade. O que está acontecendo nesse momento? O que eu preciso fazer nesse momento? Realmente tem algo que eu preciso me proteger? Tem alguma ameaça real para mim aqui? Ou eu posso me entregar? Ou eu posso simplesmente, se uma ameaça acontecer, eu posso agir naquele momento. Eu posso intuir o que fazer naquele momento. Por quê? Porque eu estou presente. Porque eu sou uma testemunha desse momento. Porque eu estou alerta para ouvir minha própria intuição. Essa é uma das formas que, pelo menos na minha vida pessoal, na minha vida diária, mais me beneficiou a sair da insegurança, a sair do medo, a mesmo tendo medo, às vezes, conseguir viver aquele momento, conseguir passar por aquilo, por algumas situações, porque eu não me deixei levar pelos meus pensamentos, eu não fui conduzido pelos meus pensamentos, sequestrado pelos meus pensamentos. E o que me ajudou muito nesse processo todo foi claro, muito a meditação. E é o que eu faço aqui de sugestão para vocês, para quem sentir no coração, para quem sentir o chamado de começar a meditar, começar nessa busca do autoconhecimento. Assim, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.